Olá, mais uma vez, estamos reunidos para o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje é dia 15 de novembro de 2023 e hoje nós estamos na nossa sessão de estudos de número 33 do ano de 2023. Nós estamos tratando do capítulo 18 sobre charlatanismo e prestidigitações. Então, nós vamos ver, nós já vimos sobre médiuns interesseiros e agora nós vamos entrar em fraudes espíritas. Existe fraude espírita? Então, Kardec achou que sim, e tem mesmo, né? Até nos dias de hoje, se naquela época, no século XIX, já tinha as pessoas que fraudavam manifestações espíritas, então, imagine hoje, para tomar proveito de alguma coisa, então, certamente que tem, né? Então, o item de número 314 começa assim: os que não admitem a realidade das manifestações físicas atribuem geralmente à fraude os efeitos produzidos. Então, a pessoa que não sabe, não admite a realidade daquilo, não admite que possa acontecer manifestações físicas, então acha que é fraude. Então, aquilo é fraude e pronto, né? Partem do princípio de que os prestidigitadores hábeis, que são os ilusionistas, né, fazem coisas que parecem prodígios, quando não os conhecemos os seus truques. E é verdade, o mágico, ele faz faz o truque tão bem feito que a gente não tem como saber. Aí filma, coloca em câmera lenta, ainda assim não consegue, de tão bem feito que é. Então, existem essas pessoas que fazem esses prodígios, né, essas coisas fantásticas, verdadeiros milagres, né? Porque milagre é isso, que não, é contra tudo que é anormal, né? Tudo que é assim, que não tem explicação, né? O conceito, né, de milagre. Daí conclui que os médiuns são apenas escamoteadores, também outro sinônimo, né, de enganadores, né? Já refutamos esse argumento, ou essa opinião, particularmente nos artigos sobre o Sr. Home e nos números da Revista Espírita de janeiro e fevereiro de 1858. Bom, esse Sr. Home, ele está tratando do médium de efeitos físicos, Sr. Daniel Douglas Home. Esse senhor, que era de origem, ele era lá da Grã-Bretanha, acho que era irlandês, ele, ele tinha assim, uma capacidade mediúnica de efeitos físicos, principalmente de levitação. Eram várias as capacidades dele, né? Mas uma que chamava muita atenção é que ele se assim, levitava, ele saía do chão e ficava sobre assim, chegava a ficar tão alto num lugar que ele escrevia no teto, pegava um lápis e escrevia alguma coisa, assinava, escrevia alguma coisa para mostrar que ele fez aquilo sem nenhum truque nem nada. E ele passava de uma janela por outra, né, de prédio assim de 2 andares, 3 andares. Então ele fazia isso. Às vezes ele se atirava da janela, as pessoas iam ver, ele estava subindo pela escada, ou então subia pela outra, flutuava, ia para outra janela, enfim. E ele fazia a qualquer hora do dia, se fosse de dia, fosse de noite. Então, era um médium de efeitos físicos muito potente, né? Muito poderoso, assim, em termos de mediunidade. E Kardec refutou essas opiniões, né? Os opositores, né, do espiritismo, que falavam que aquilo lá era truque, e não era, realmente não era. Então, na Revista Espírita de janeiro e de fevereiro do ano de 1858, está ali Kardec refutando essa opinião de que era um truque, né? Diremos, pois, somente algumas palavras antes de tratar
de assunto mais sério. Então, ele vai falar um pouco a respeito disso, né? Das pessoas que não admitem as manifestações físicas. E ele trata de umas coisas bem interessantes, como a gente vai ver, né? Há uma consideração que não escapará a quem refletir um pouco. Olha, então ele fala assim, ó, vamos ver, eu vou falar algumas coisas que basta que reflita um pouco e vai ver que não é isso. Esses opositores não têm razão. Existem, sem dúvida, prestidigitadores de prodigiosa habilidade, mas são raros. Então, gente que engana, que ilude e tal, é muito bom, né? Que é um prodígio, né? Que é muito hábil, mas isso é raro, né? De todos os médiums, se todos os médiums praticassem a escamoteação, né? A ilusão, o ilusionismo, teríamos de convir que essa arte fez em pouco tempo enorme progresso, tornando-se subitamente muito conhecida desde que se encontraria como que inata entre pessoas que dela nunca suspeitaram e até mesmo entre as crianças. Então, é assim, de repente, aconteceu um surto de prestidigitadores, de escamoteadores, né, de ilusionistas, porque a partir de determinado momento, muitos médiums se tornaram assim visíveis ou conhecidos. Então é como se um monte de mágico de repente aflorasse, aí tivesse um monte de mágicos aí, ou prestidigitadores, escamoteadores, ilusionistas, que do nada apareceu aquele lote enorme de gente, né? Então, como é que se explicaria isso, né? Que tanto nas pessoas, até mesmo em crianças, né? Entre as crianças aconteciam isso aí. Então, e era mesmo, porque as meninas que escreveram o livro que ajudaram, né, na organização do livro dos médiuns, eram crianças praticamente, meninas de 13 anos, 12 anos, 14 anos, né? Então, não tinham saído da infância ainda e estavam dando comunicação de espíritos, espíritos elevados, é claro. Hoje, como existem muitos espíritos de todos os níveis, não se aconselha que crianças façam atividades mediúnicas, né? Naturalmente, nem se formaram direito psicológico, né? Mas naquele momento, muitos médiuns afloraram assim. De repente, tinha uma enxurrada de médiuns. Então, Kardec está falando, o bom senso já está dizendo que é impossível isso, né? Que nascesse tanto ilusionista, né? Do fato de haver charlatães que anunciam drogas nas praças públicas, aqueles vendedores de elixir, né, miraculoso, cura tudo, né? Toma uma colher daquilo e vai ficar bom, né? E mesmo médicos que não vão na praça pública, mas abusam da confiança, não se segue. Então, o fato de ter isso, charlatães e médicos que abusam de confiança, não se segue que todos os médicos são charlatães e que a classe médica tenha perdido a consideração que desfruta. Então, existem charlatães, né? Ele fala, mas nem por isso todos, ou qualquer que seja a profissão, não dá para pôr tudo numa vala comum. Nem todos são charlatães, né? Do fato de haver pessoas que vendem tintura por vinho, então, gente que vende um vinho falso aí, né? Não se segue que todos os vendedores de vinho sejam falsificadores e não exista vinho puro. Então, é verdade. Se tem falsificador de vinho? Tem, né? Mas não significa que todo vendedor de vinho é falsificador, né? Que não venda vinho puro, né? É isso que ele está falando. Nós não podemos passar régua, né? E todo mundo vira é, mau caráter, né? Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis, e pode-se dizer
que há também o gênio da fraude. Deve ter gente também que é poderosíssimo, muito capaz de fazer fraudes, né? Mas a fraude tem sempre uma finalidade, algum interesse material. Isso é verdade. Por que que eu faria uma fraude se eu não tiver nada, se eu não ganhar nada com isso? É isso que ele está querendo dizer. Onde nada se tem a ganhar, não há nenhum interesse em enganar. Por isso, dissemos a propósito dos médiuns mercenários, aqueles que cobram pela mediunidade, né? Que a melhor de todas as garantias é um desinteresse absoluto. Então, se o médium não tem interesse nenhum, não tem por que ele ser um charlatão. O item 315. De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os de efeitos físicos. Por quê? Porque justamente mostra para os nossos sentidos, para o nosso olho, e a gente se maravilha com aquilo. Então, baseado nisso, as pessoas, então, querem, fazem, né, a fraude naqueles que têm assim, querem fazer alguma coisa, querem ganhar alguma coisa, e normalmente se utilizam dos efeitos físicos, né, como um mágico. Primeiro, porque se dirigem mais aos olhos do que à inteligência, e os olhos podem enganar, né? São os que a prestidigitação mais facilmente pode imitar. Então, o ilusionista ele consegue imitar. Quem já não viu um show de mágico? Então, aquilo, os nossos olhos é que são enganados, né? Então, tá acontecendo um truque. A gente não sabe como é que é, mas é um truque, né? E quando, então, a, as manifestações de efeitos físicos, né, feitas por fraudadores, é mais fácil de fazer do que o intelectual, como ele vai falar aí, né? Então, segundo, porque despertam curiosidades mais do que os outros e são mais apropriados a atrair a multidão e, consequentemente, mais produtivos, mais ganha, né? Porque viram show. Sob esse duplo ponto de vista, os charlatães têm todo interesse em imitar essas manifestações. Claro, é um campo fértil, né? Vai gerar, né, renda de fazer aquilo, então vai fazer a mágica, né? Vai imitar aí uma manifestação física. Agora, vocês imaginem hoje, com a tecnologia que tem, o quanto não se pode fazer, né? Pode se fazer muito, fazer aparecer espírito aí, do nada, mas tudo isso baseado em tecnologia. Eu fui, quem já foi no show, né, do Michael Jackson, aqui em Las Vegas, o The One, e tem um momento que tem uma holografia, e ele dança junto com os outros bailarinos. Pronto, reviver o Michael Jackson. Não é uma holografia. Aquilo é uma performance de instrumentos, de tecnologia. É assim, é impressionante, no tamanho real, junto com os dançarinos. Então, quem viu pode perceber o quanto a tecnologia faz, né? O que ela é capaz de fazer. Os espectadores, na maior parte, desconhecendo a ciência, procuram geralmente antes uma distração do que uma instrução séria. E sabe-se que o divertimento é sempre melhor pago que a instrução. É verdade. Muita gente não paga para aprender alguma coisa útil, para ir para a escola, né? Mas paga para por uma distração, um entretenimento, uma diversão. Então, a gente é muito mais propenso a isso do que a algo mais sério. Então, está aí. É mais fácil enganar através dos efeitos físicos, né? Mas, além disso, há outro motivo mais decisivo. Então, tem mais uma coisa aí. Se a prestidigitação pode imitar os efeitos materiais, para os quais só se precisa de destreza, né,
o truque lá, o mágico, ele utiliza a habilidade dele. Até agora, entretanto, não conhecemos o dom de improvisação exigido por uma dose incomum de inteligência, nem para produzir esses belos e sublimes ditados que os espíritos costumam dar nas suas comunicações, frequentemente tão a propósito. Isso nos lembra o fato seguinte. Então, algo assim tão sublime, tão elevado, né, que mostra o conhecimento que tá dentro assim, do campo do consciente, da, do, do intelecto, né, do intelectual. Então, isso aí é mais difícil. Então, não dá para improvisar, não. Então, tem comunicações de espíritos, né? Nós que conhecemos Chico Xavier, podemos dizer quanta coisa ele escreveu de elevado teor, que veio de quem? De espíritos. Então, ele não enganava ninguém, ele não tinha por que enganar. Nasceu e morreu pobre, né? Então, e durante a vida não teve nada. E ele fazia tudo sem é, nenhuma, nenhum objetivo material. Então, nisso, as pessoas têm alguma dificuldade, ou não querem saber, esses opositores, né? Não querem saber dessa manifestação intelectual, né? Como ele fala aqui, né? Então, não conhecemos o dom de improvisação exigido por uma dose incomum de inteligência, nem para produzir esses belos e sublimes ditados que os espíritos costumam dar nas suas comunicações. Então, um livro psicografado é um grande ditado, né? Então, o espírito ditou para o médium, né? Aí tem um fato que ele vai se lembrar, né? Um homem de letras, né, um homem estudado, um homem assim culto, veio certo dia nos ver e disse que era um bom médium escrevente, intuitivo e que se punha à disposição da sociedade espírita. Então apareceu do nada lá um cara e falou: olha, eu sou um médium e escrevo, né? Tá bom. Segundo o nosso hábito, olha que Kardec coloca, olha a importância de não se aceitar ninguém nos trabalhos assim já estabelecidos, né? Segundo o nosso hábito de não admitir na sociedade médium cujas faculdades não conhecemos, pedimos ao visitante que comparecesse primeiramente a uma reunião particular para fazer suas provas. Então, antes de levar para a reunião normal, tudo, vamos fazer uma reunião em separado, uma reunião particular, onde estava lá o doutrinador, estava esse convidado, né? Não convidado, mas esse que se convidou, né? Se ofereceu, e estavam alguns outros médiuns. E era uma reunião extraordinária, uma reunião privada. E ele foi lá, ele realmente compareceu. Muitos médiuns experimentados deram as suas dissertações, seja respondendo com notável precisão às perguntas feitas, ou sobre questões tratadas e assuntos desconhecidos. Então, os médiuns que tinham a experiência, né, que tinham a vivência já na doutrina espírita, esses tiveram várias manifestações, comunicações, tudo muito positivo, né? Agora, chegando a vez do visitante, ele escreveu algumas palavras sem significação. Então, não tinha. Ele era um médium médium psicógrafo, né? Ele escrevia. Então, as palavras dele não tinham significação alguma. Disse estar mal disposto nesse dia e depois nunca mais o vimos. Achou, sem dúvida, que o papel de médium de efeitos inteligentes era mais difícil de representar do que ele pensara. Então, ele tentou mistificar, tentou se fazer passar por um médium e não conseguiu, porque junto com outros médiums ele simplesmente ficou apagado, não fez nada. Então teve outras comunicações, mas a dele nenhuma, né? E para ele percebeu que não era fácil não, né? Agora o item 316. Em todas as coisas, as pessoas
mais fáceis de serem enganadas são as que não pertencem ao ofício. Ou seja, se elas não sabem do que se trata, elas são mais enganadas. O mesmo acontece com o espiritismo. Os que não o conhecem se deixam facilmente enganar pelas aparências, enquanto um estudo preliminar e atento, não só das causas dos fenômenos, mas também das condições normais em que eles podem ser produzidos, as inicia no assunto e lhes fornece, assim, os meios de reconhecer a fraude, se ela existir. Então, eles, quando ele teve essa oportunidade, ele não conseguiu fazer nada, né? Não conseguiu trabalhar a mediunidade dele. Então, aqueles que não sabem do que se trata têm possibilidade de ser enganados. Só que ali ele estava num meio onde todos tinham conhecimento do espiritismo. Então fica difícil, né, fazer alguma coisa que engane eles, né, alguma ilusão. O item 317. Os médiuns mistificadores são estigmatizados como merecem na seguinte carta que reproduzimos na Revista Espírita do mês de agosto de 1861. Então, dá para saber quando o médium está mistificando. Então, alguém escreveu, assim, na Mathieu, né? Esse Mathieu escreve uma carta para Kardec no dia 21 de julho de 1861, em Paris. Senhor, né? Naturalmente Kardec, pode-se estar em desacordo sobre alguns pontos e em perfeito acordo sobre outros. Então, ele está dizendo que alguma coisa nós concordamos, outras a gente não concorda, né? Então, é essa a premissa aí, né? Acabo de ler a página 213 do último número de vossa revista. Então, eu não sei qual que é, que ano que é tal, mas é essa aí. Deveria ter aí um asterisco dizendo, né, que revista que é essa, que ano que é, né? Se bem que dá para fazer indiretamente, porque se ele escreveu em julho e ele fala o último número, provavelmente fosse do mesmo mês, né? Mês de julho, já que ele era pontual. Bom, podia até procurar em junho, mas do jeito que ele coloca aqui, então seria julho, né? No mesmo mês, porque 21 de julho passou bastante tempo. Bom, mas vamos lá. Então, acabo de ler a página 213 do último número de vossa revista, as reflexões sobre a fraude em questões de experiências espirituais ou espíritas, às quais sou feliz de me associar com todo o meu empenho. Nesse momento, toda dissidência em matéria de teorias e doutrinas desaparece por encanto. Então, ele estava familiarizado, né? E ele muito dedicado, né? Com todo empenho, como ele fala, muito dedicado à doutrina espírita. E ele fala, né, que nisso, né, que está acontecendo aí, toda dissidência em matéria de teorias e doutrina desaparecem por encanto. Então, tudo aquilo que não corresponde ao que ele tem estudado desaparece, como por encanto, desaparece simplesmente, né? Ele não se preocupa mais com isso. Não sou talvez tão severo como o Senhor a respeito dos médiuns que, de uma forma digna e conveniente, aceitam uma remuneração como indenização do tempo consagrado às experiências, muitas vezes longas e fatigantes. Então, ele está dizendo aí que ele não é que nem Kardec, que fala que não é para cobrar a mediunidade, né? Porque a coisa não é do médium, mas sim do espírito. Ele está ganhando dinheiro às custas do espírito. Então, não é justo, não é coerente. Já essa pessoa fala, olha, eu sei que o senhor não admite que, é, que os médios cobrem pela atividade mediúnica, né? Pelas sessões mediúnicas. Mas
eu acho que uma remuneração justa, né, por causa do tempo que ele perdeu ali, com as experiências e tudo, né, que muitas vezes é muito longa e cansativa. Então, eu acho correto pagar, né, o médium receber uma quantia e tal. Mas isso era ele, essa pessoa que estava escrevendo, né? Porque, como nós já vimos, Kardec não aprova isso. Como sou tanto quanto o Senhor, e não poderia ser mais, a respeito dos que, em semelhante caso, suprem pelo embuste, o engano, né? E pela fraude, é outro tipo de engano, a ausência ou insuficiência de resultados prometidos e esperados. Então, né, aqueles que fazem lá acabam, quando acabam por não acontecer aquilo que foi prometido, ou aquilo que era esperado por parte desse, entre aspas, médium, né? Misturar o verdadeiro e o falso, quer dizer, um médium de verdade e um que se faz enganar, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é simplesmente uma infâmia e haveria obliteração do senso moral do médium que acreditasse poder fazê-lo sem escrúpulo. Então, não adianta ele achar que é inocente isso aí, mas ele está fazendo errado. Então, ele acha que é uma infâmia. Infâmia é algo pesado, né? Então, ele não aceita essa enganação. É esse que escreveu a carta. Então, ele aceita que o médium seja pago, mas não aceita um enganador, um médium que não é médium, né? Enganador. E como fizestes perfeitamente observar, é lançar o descrédito sobre o assunto no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Então, aqueles que estão indecisos, aqueles que são simples, que querem, né, ou não, né, mas tem uma tendência a acreditar no espiritismo, acabam é, acabam não dando devido apoio. Ao contrário, ele está, sim, é, assim, evitando que a pessoa entre, né, que queira saber mais sobre mediunidade, sobre espiritismo. Acrescentarei que é comprometer da maneira mais deplorável os homens honrados que prestam aos médiuns o apoio desinteressado de seus conhecimentos e de suas luzes, e que se tornam fiadores da sua boa-fé, patrocinando-os de alguma forma. Então, ele deplora isso aí, né, as pessoas, né, é, que, que se prestam, né, aos médiuns o apoio desinteressado. Então, ele apoia isso, ele acha que é as pessoas estão apoiando o médium e, de repente, uma pessoa se faz passar por um médium. Então, todas aquelas pessoas corretas, certinhas, que querem ajudar os médiums, então, é uma traição para com eles. Quando o médium, na verdade, uma pessoa se faz passar por médium, né? Isso é cometer para com eles uma verdadeira prevaricação. A prevaricação é aquilo que não cumpriu com a obrigação, com a responsabilidade. Então, a pessoa não é digna de crédito. Então, esse é o crime de prevaricação, é quando a pessoa deixou realmente de fazer aquilo que era da responsabilidade dela, né? Então, essa é a colocação dele, né, nesse sentido. Mas segue mais um pouquinho aqui o final da carta, né? Todo médium que fosse surpreendido em manobras fraudulentas, que fossem apanhado para me servir de uma expressão um pouco trivial com a mão na botija, mereceria ser posto de lado todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constitui um dever rigoroso desmascará-lo e execrá-lo. Então, ele já quer partir assim mesmo para, né, o extremo, né?
tirar fora, anunciar quem que é o enganador, né? Porque vai estar jogando realmente com a boa fé das pessoas. Quando as pessoas, naquela época, iam para uma sessão mediúnica, elas iam atrás de um propósito, de respostas, muitas vezes de entes queridos que tinham desencarnado e eles gostariam de notícias, né? E, se possível, até uma comprovação da presença física deles, né? Se vos convier, Senhor Kardec, né, inserir essas poucas linhas na vossa revista, elas estão à vossa disposição. Então, aceitai, talvez, meus cumprimentos, tal, não sei o quê, etc, etc. Matieu, esse era a pessoa que escreveu para o Allan Kardec. E ele preservava sempre, né, o anonimato das pessoas. Tanto que ele não colocava sobrenome, muitas vezes eram só abreviaturas, né? E esse era o nosso, hoje, né, o nosso estudo, né, o que nós tínhamos preparado, e depois nós vamos continuar com as fraudes espíritas, vamos continuar ainda, tá? Tem continuação. Então, era isso que a gente tinha para oferecer. Temos aí um tempo até que relativamente grande. Se quiser, né? Se quiser que a gente... Ixi, agora vira e mexe dá uma travada aqui, mas a gente já resolve isso aí. Muito bem, esse era o nosso ponto aí de estudos. Oi, Eliana, existe alguma observação, alguma coisa que vocês gostariam de colocar, aproveitando que a gente está aqui ao vivo, né? E se tem alguma coisa que ficou em dúvida, alguma coisa a acrescentar, alguma coisa que não ficou esclarecida, por favor, fiquem à vontade. O tema é bastante simples, né? É sobre charlatanismo, sobre enganação, né? Médios que enganam. E tem, podem acreditar que tem, até nos dias de hoje. Então, ao longo de todo esse tempo tem. Porque explorar a credulidade é relativamente fácil. Imagine essa situação. Eu vou e me encontro com qualquer um de vocês, seja que está ao vivo, seja na gravação, né? Eu vou e falo, olha, eu sou um médium, tenho evidência, e eu estou vendo ao seu lado, tem uma pessoa assim, 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 descreve quem que é, tal, e é muito boa, não sei o quê, é um parente seu, eu não sei se é mãe ou avó, e pronto, a pessoa já já acha que eu sou um vidente, que eu posso ver tudo aquilo lá. E quando não, eu estou explorando a credibilidade de uma pessoa. Então, é isso que aquele autor da carta fala, devia execrá-lo. Essa pessoa devia ser banida de qualquer vínculo com o espiritismo ou espiritualismo, né? E com razão, né? Ele fala isso. Tudo bem. Então, nós terminamos por aqui a nossa reunião e eu agradeço a, a presença e também o assistir aqui da gravação até esse momento. Que Jesus abençoe a todos nós e que tenhamos a oportunidade de nos reunir novamente na próxima sessão de estudos do livro dos Médiuns. Muito obrigado e até lá.